Fala sócio, tudo bem? Vamos aí para a análise do quarto trimestre de 2020 da Engie. Lembrando que isso é um vídeo sem edição, num take só, então foca no conteúdo, perdão por qualquer tropeçadinha, tá? Vou ser bem sincero com você, o que a gente mais tem que olhar aqui na Engie é o momento e a dinâmica que ela está passando nesse momento. Eu vou te explicar o porquê. Em termos de resultado, não teve muito segredo, né? Cresceu o lucro em 21%, a gente vai passar os números aqui, mas a gente tem que entender, acho que esse é o principal ponto, que ela tomou dívida no passado e como que essa dívida em novos projetos está sendo aplicada e como que isso está rentabilizando, qual que é o cronograma das novas implantações e quanto que ela começa a fazer mais dinheiro. Se você não entendeu o que eu estou falando, eu vou te explicar um pouquinho do passado da Engie, tá? Vou resumir aqui em menos de um minuto. A Engie sempre foi uma empresa muito conservadora, ela trabalha no segmento de geração e transmissão de energia. Então ela foi sempre muito conservadora, caso você não saiba, são os dois segmentos mais previsíveis da Bolsa de Valores. Por quê? Eles fecham um contrato lá de 30 a 40 anos, tem a receita garantida por 30 a 40 anos, eles só têm que organizar que quando eles dão um lance no leilão para ganhar aquele contrato, que seja um bom lance que gere muito valor ao acionista, que gere muito valor à empresa. Por exemplo, eu sei que eu vou receber 10 bilhões nos próximos 40 anos, então que eu faça um aporte aqui, que eu consiga ganhar o leilão com uma oferta de 1 bilhão, por exemplo, para eu lucrar 9 bilhões em 40 anos. É mais ou menos essa ideia, tá? Ignora os números, pega o conceito. Então ela trabalha nesses dois, só que ela sempre foi muito conservadora, uma empresa sem dívida, né? Muito tranquila, daí ela tomou dívida em meados de 2017. Para quê? Para dar entrada em outros leilões na linha de transmissão. Só que qual que é o lance? Ela dá entrada nesses leilões, ela toma a dívida, ela fica endividada e pagando juros, enquanto ela está construindo a linha de transmissão ou a geradora, e ela não está ganhando dinheiro nenhum aí. Então ela tem que erguer rapidamente, ela tem que construir rapidamente para rentabilizar o mais rápido possível e ao mesmo tempo ela tem que fazer de uma forma eficiente, né? Ela não pode gastar muito nessa construção. Esse é o grande segredo das operadoras de energia elétrica e é esse o momento que ela está passando agora. Só que ela começou a plantar, ela ganhou esses leilões em meados de 2017. E agora que ela está começando a instalar algumas coisas, tá? E também nesse meio do caminho, o que aconteceu? A compra da TAG. Então ela já reconheceu alguma receita da TAG em 2020, isso ajudou também na receita dela, tá? E a gente vai passar os detalhes e principalmente como que está a dívida dela, se continua uma dívida controlada, quais são os prazos de pagamento, o custo dessa dívida. Acho que é importante você acompanhar, você como investidor, acompanhar o custo dessa dívida, né? Para saber quanto que eu estou pagando dessa dívida. Por exemplo, estou pagando 10%, mas está me rentabilizando 20%, bom negócio. Estou pagando 10%, mas está me rentabilizando 4%, pô, eu fiz um mau negócio, né? Então acho que esse é o principal ponto. E também a previsão de instalação para começar a faturar, tá? Isso é importante. Ela ganhou o contrato em 2017, está construindo agora. Quando que vai terminar de construir e quando que ela começa a faturar? Acho que esse é o principal ponto, tá? Porque em termos de números, não teve muito segredo para a Engie. Ela mandou muito, mas muito bem. Então fechou 2020 aqui com 25% a mais de receita líquida, 29% a mais de EBIT, 25,7% a mais de EBITDA em comparação com 2019, tá? E o lucro líquido saltou de 2,3 bilhões para 2,8 bilhões, um salto de 21%. E você lembra que eu falei que a gente tem que comparar o custo de captação da dívida com o ROIC, que seria, né, o Return on Invested Capital, ou seja, o retorno sobre o meu capital investido. E o ROIC dela tá aqui, ó, em 22,7%. Ela aumentou o ROIC dela ano contra ano, tá? Foi para 22,7%. Então daqui a pouco eu passo o custo de captação dessa dívida, tá? Então vamos continuar aqui um pouquinho da mensagem de administração. Então foi bem interessante que ele já tinha aqui um movimento, ele já tinha um processo de digitalização. Lembrando, digitalização é tudo que está dentro de casa, tá? Então eles estavam digitalizados. Então em 2 dias eles colocaram cerca de 70% dos colaboradores em home office. Ótimo, né? E manteve o desempenho nas usinas. Então mandou muito bem nesse processo de mandar o pessoal para casa, né? Já que não podia ter muito contato e tudo mais devido à pandemia, tá? Gralha azul, isso é importante dizer também.
Gralha Azul é um dos projetos que estava em andamento com a Engie, um deles, tá? Desculpa. Um desses projetos que estava em andamento com eles, e veio uma outorga dizendo o seguinte, né, ó, vocês não podem continuar construindo aqui essas torres de transmissão, você não pode continuar passando o cabo aqui porque você não tem a licença ambiental. Então você imagina, né, em 2017 ela ganhou o contrato, ela toma dívida, ela começa a fazer um investimento, ela tem 1.000 quilômetros de linha para construir, ela construiu 700 linhas, aí chega alguém e fala, você não pode. Seria um prejuízo gigantesco. Então ela foi brigar judicialmente, foi explicar que ela tinha as licenças, né? Então eu acredito que em meados do terceiro trimestre de 2020 o investidor de Engie estava um pouco apreensivo a respeito disso, mas no quarto trimestre então saiu um fato relevante e ela ganhou isso, ela ganhou esse processo, não um processo na verdade, um liminar, não sei qual que é a palavra certa, mas é o seguinte, ela estava regularizada, tudo certo, ela pode continuar a linha de transmissão dela, tá? Esse é o recado principal, então sem sustos, tá? Existia esse susto aí da Gralha Azul, Gralha Azul é o nome da linha de transmissão, tá? Existia esse susto, mas passou, tá tudo em ordem. Esse é um release mês passado, então eu vou dando um page down aqui e eu vou conversando com vocês enquanto fico procurando o que eu tinha marcado aqui, tá? Então é o seguinte, em julho de 2020, um dos destaques de 2020 foi que a companhia passou a deter então 32,5% das ações da TAG. Quem acompanhou o terceiro trimestre, que eu fiz a análise aqui também, viu que ela já tinha concluído no terceiro trimestre, né? Faltava essa participação acionária aqui de 10% da Petrobras. Então, uma empresa que está se diversificando, era majoritariamente uma empresa de geração de energia, entrou no segmento de transmissão e agora também está indo aí para transporte de gás, muito bom, tem a participação dela e da controladora dela, que é a Engie Mundial, né? A Engie Mãe, que é a empresa francesa, tá? E deixa eu te falar, acho que só pelo que eu falei aqui merece um like, né? Então deixa um likezinho aí só para dar uma ajuda pro canal, tá? Então deixa eu seguir aqui. Eles vão passar um pouco sobre cada processo aqui, só que eu queria passar especificamente sobre essa aqui, ó, sistema de transmissão Gralha Azul. Então ela tem um RAP. Vou dar uma explicaçãozinha aqui, se você não se inscrever no canal depois dessa explicação vai ficar feio para você, porque é o seguinte, eu vou explicar aqui que é o RAP. Toda elétrica de transmissão, ela tem o RAP, que é a receita anual permitida, que é quanto ela está permitida a receitar anualmente de acordo com o contrato que ela ganhou, de acordo com o leilão que ela ganhou quando fechou esse contrato de longo prazo. No caso aqui da Engie, esse sistema de transmissão Gralha Azul tem um RAP, ela deixa isso bem claro aqui, RAP contratado de 231 milhões, ou seja, por ano vai começar a cair 231 milhões assim que ela concluir a obra e começar a faturar. Então, isso de certa forma é dinheiro já no caixa da empresa. Só que quando que vai começar a reconhecer esse valor, tá? Então ela deixa aqui a estimativa de conclusão dessa obra. Ao fim do quarto trimestre de 2020, a implantação do sistema de transmissão Gralha Azul atingiu 75% de avanço geral. E ela pretende concluir aqui, ó, prazo de implantação do empreendimento para setembro de 2020. Então, setembro de 2020 ela conclui o investimento, ela deve fazer alguns testes e tal, ver se está tudo em ordem, e ela começa a faturar. Então, isso aumenta automaticamente 200, 300, eu esqueci qual que é o número, eu vou conferir aqui de novo, 200 ou 300, aumenta automaticamente aqui a receita da empresa em 231 milhões. Tá? Só que ela não tem só esse projeto, ela tem também aqui o novo estado transmissora de energia, só que esse vai concluir um pouco mais para frente, ó, esse aqui só está concluído 36%, só que em março de 2023 você já sabe que ela tem mais 313 milhões, se tudo der certo, se a obra der certo, se os testes derem certo, né? Em março de 2023, então, mais uma RAP contratada de 313 milhões. E assim consecutivamente. Aqui também tem alguns projetos de geradoras, com o conjunto eólico Campo Largo 2 da Bahia,
que está com 72,4% e ele pretende terminar em terceiro trimestre de 2021. Então, em 2021, ela termina muitos projetos que começam a faturar e elas ainda têm outros por vir. Então, olha o tanto de projetos em desenvolvimento. Em desenvolvimento, tem o Conjunto Santo Agostinho, fase 2, Conjunto Fotovoltaico, Campo Largo. Você pode dar uma olhadinha aqui, dar uma pausa na tela, você vai ver. Tudo isso aí é projeto em desenvolvimento, meio que com uma receita garantida assim que eles concluírem. Então, por isso que é uma empresa tão previsível, né? Por isso que não tem muito segredo, por isso que eles conseguem tomar dívida, por isso que eles conseguem pagar dividendo para o acionista, né? Elétrica é um filezinho no Brasil, né? Muita resiliência. Tem um ponto aqui que eu quero passar do endividamento. Se você não está entendendo porque que eu estou dando tanto page down aqui, é porque ela começa a falar o desempenho por geradora, por transmissora, e isso toma muito tempo. Ela passa a contabilidade por geradora, por transmissora, e aí eu ficaria 1h30 falando aqui facilmente, tá? Então eu já quero ir direto nos principais pontos de fechamento de 2020, por isso que eu tô dando tanto page down aqui. Um desses pontos é o endividamento, que a gente já vai chegar lá, tá? Eu só tô falando qualquer bobagem aqui enquanto eu procuro, para não ficar um silêncio bem estranho, que eu tô quase perdendo time aqui, vai acabar ficando silêncio, vai, chega aqui, vai ficar silêncio, gente, achei, endividamento. Então é o seguinte, como que tá o endividamento dela aqui? Você dá uma olhadinha aqui no dia 31 de 12 de 2019, ela já tinha 14 bilhões e meio de dívida bruta, ela aumentou essa dívida, ela aumentou essa dívida para 16,6 bilhões de dívida bruta. O cronograma de vencimento dessa dívida, isso é bem importante você ver, né? Então, o cronograma é o seguinte: 2021 ela tem 1,8, 2022 vence bastante, mas a maior parte da dívida dela está entre 2026 e 2030. O investidor, que conta que ele deve fazer? A conta que ele deve fazer é a seguinte: essa é a dívida bruta, mas ela também tem caixa. Então, você vai pegar o prazo de vencimento dessas dívidas e você vai pegar o caixa líquido que ela tem, ou seja, quanto que ela tem disponibilidade hoje para pagar essas dívidas, e vai ver quanto que eu consigo pagar das próximas dívidas brutas. Se tudo der errado, se tudo der problema, quanto que eu consigo pagar dessa dívida. Então você vai ver que no caso dela está bem confortável. Por quê? Vamos supor que ela pague 3 anos, tá? Vamos supor que ela consiga pagar 3 anos com o caixa dela. Ela paga 2021, 22, 23. Só que nesse meio tempo, nesses 3 anos, ela não deixa de gerar caixa, ela não deixa de receitar, ela não deixa de lucrar. Portanto, o caixa hoje paga 3 anos, mas ela vai gerar mais caixa nesses 3 anos que pode pagar o restante. É isso que você tem que enxergar. No caso dela, você vai ver que não tem muito segredo. Ela está bem confortável. Ela tem aqui em torno de 1,8 mais 2,5, 3,4,3, 5,6 nos próximos 3 anos. 5,6 bilhões nos próximos 3 anos, só que de caixa e equivalentes de caixa ela tem 4,5. Então o caixa dela paga aproximadamente os 3 próximos anos. E nesse meio tempo ela gera um novo caixa, ela gera uma nova receita para pagar as dívidas restantes. O custo de captação, ela coloca aqui custo médio ponderado nominal da dívida, de 2020 foi de 7,6%. É um custo relativamente médio, digamos assim, né? 7,6% ao ano é médio para uma empresa. A Klabin, por exemplo, eu gravei vídeo ontem, né? Ela tem um custo de 4,4% ao ano e ela tem muito mais dívida do que a Engie. Provavelmente essa dívida que ela captou é a de 2017, 2018 mesmo. Ela deve estar pagando uns juros um pouquinho acima do que deveria. Talvez se ela renegociasse ou talvez não compensa, enfim, né? Ela está pagando aí 7,5% ao ano. Isso come sim da rentabilidade, mas se eu estou pagando 7,5% e eu estou tendo aquele ROIC que a gente comentou de 22%, então minha dívida está compensando. Esse é o ponto mais importante. Uma dívida 7,5% e um ROIC de 22%, tá joia, tá ok, beleza? E então como que tá aqui a alavancagem dela?
Novamente, nada para se preocupar, ela está aqui com uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,8 vezes, ela até diminuiu a dívida líquida sobre EBITDA dela. Os investimentos, ela deixa bem claro aqui quais são os investimentos, você vê que a maior parte é no Novo Estado, depois Campo Largo segundo, depois Gralha Azul, são os 3 grandes projetos dela. E por último, então, eu quero passar o resumão aqui da DRE dela. Deixa eu ver aqui, não balanço patrimonial. Aqui, demonstração dos resultados consolidados. Então, antes de eu passar pelos resultados em si, só quero te fazer um convite, tá? Rapidinho. Dia 8, 9 e 10 de março eu vou fazer um workshop gratuito aqui no YouTube mesmo. Então, se você tiver interesse, se inscreve aqui. Eu vou falar desde o começo de investimento, para quem não entende nada de investimento, até a montagem de uma carteira. Então vamos falar de renda fixa, vamos falar de ações, construção de carteira. Se você já sabe isso tudo, assiste porque vai ter insight novo. E além disso, manda para quem não conhece, para quem já criou aquele nível de consciência que precisa começar a investir, você manda esse convite para a pessoa, fala, ó, vai ter um workshop gratuito para você aprender a investir. Simples. Depois desse workshop você já pode investir, mas com certeza, tá? E investir legal, confia em mim. Então vamos lá. O link está aqui embaixo, esqueci de comentar, está aqui na descrição. Então, beleza. Então, fazendo uma comparação 12 meses de 2020 para 12 meses de 2019, então tem a receita operacional líquida aumentando 25% e ela conseguiu reduzir custos, né? Ela reduziu custos, por quê? Ela aumentou 25% a receita, mas aumentou somente 20%, então proporcionalmente ela reduziu os custos, tá? E é óbvio que isso se reflete no lucro bruto. Então o lucro bruto é a receita operacional líquida menos os custos operacionais, de certa forma. Então ela conseguiu aí uma boa margem, ela conseguiu um ganho de lucro bruto de 31%, saiu de 4,1 para 5,4 bilhões de lucro bruto. Aí as despesas operacionais, ela meio que teve um crédito, né? Ela meio que teve um crédito que acabou distorcendo o ano de 2019, então não dá para fazer muito comparação percentual. Lucro antes do resultado financeiro e tributo sobre o lucro, que seria o EBIT, um crescimento de 29%. Lucro antes dos tributos sobre o lucro, 19% de crescimento. Lucro líquido de exercício, 21% de crescimento. Ela sai aí de 2,3 bilhões para 2,8 bilhões em um ano de crise. Só para constar. Tem um ponto bem legal aqui que eles informam, acho que foi algumas páginas antes, sobre distribuição de dividendos. Deixa eu ver aqui. Enfim, deixa eu ver se eu acho. Dividendos. Bom, não estou encontrando, mas era aproximadamente 74 centavos por ação que eles vão distribuir. Então, uma distribuição bem relevante. Ela fechou o ano com uma distribuição de 2,47 por ação. Se você pega 2,47 em R$44, a gente está falando de um dividendo aí de quase um pouquinho mais de 5%, então um dividendo bem interessante, além de ter aumentado um pouquinho a cotação, né, em 2020, ter crescido muito a receita, ter crescido muito o lucro e ter muitas boas perspectivas para os próximos meses desse ano, os próximos anos também. Então, excelente resultado da Engie, não tinha muito o que falar, né? Só para constar, a Engie ela foi escolhida para ter a sua análise lá no meu Telegram. Então no Telegram também tem o link aqui embaixo, eles fazem a votação, eu coloquei lá lojas Renner, Sanepar e Engie. A Engie ela ganhou, tá bom? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.